porque Tu estás presente, Senhor, em nossas vidas. Sim, Deus, nós queremos Te reconhecer em nós, Senhor. Sabemos que somos falhos, sabemos que fazemos erros, Senhor, mas sabemos, Senhor, que podemos sempre ir a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda e qualquer injustiça, Senhor. Por isso, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que Tu olhas para nós, Senhor, e vês, Senhor, e vês-nos através dos olhos de Jesus, Senhor. Tu vês-nos puros, santos, Senhor, dignos, ungidos, Senhor, santificados, purificados, Senhor, por Ti, para Ti, para sermos, Senhor Deus, testemunhos vivos da Tua pessoa, Senhor. Por isso, nesta noite, queremos Te agradecer, Deus, Pai, por estas palavras, que a gente possa saber, cada um de nós possa saber mesmo que há um plano e um propósito Teu, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, e que a gente possa fluir nesse plano, nesse propósito, saber com quem nós estamos unidos e por que fomos unidos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Fala e abre cada coração nesta noite, Senhor. Revela-te, Senhor, a cada um deles, que seja o Teu Espírito a falar, Senhor, não homem algum, Senhor, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Todos dizem? Eu creio que todos nós sabemos, né, como crentes que somos, amém, já no Senhor Jesus, que desde o momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos um poder em nós. Sabemos disso ou não? Amém? Sabemos. E esse poder que pode mudar as circunstâncias à nossa volta, pode mover montanhas e pode transformar vidas, verdade ou não? Amém. Então, eu gostaria de ler Efésios 3, o verso 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Que diz assim, Efésios 3, diz assim, note que diz, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Verso 21. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Note que diz, a minha Bíblia até diz de outra maneira, eu vou ler a minha tradução para os irmãos talvez entenderem um pouco melhor. Diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, note, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo o sempre. Então, há um poder a operar em nós, ok? E nós vamos ter que conhecer um pouco mais desse poder em nós, amém? Eu gostaria primeiro de começar por fazer uma pequena pergunta. Os irmãos sabem que a gente às vezes compra instrumentos, né? Certos instrumentos, e que esses instrumentos, por exemplo, o frigorífico, o computador, sei lá, um secador, amém? Tudo isso vem com um livro de instruções, verdade ou não? Vem com um livro de instruções. Amém? As primeiras páginas desse livro das instruções nos incentivam a ler as instruções para que o dito aparelho, amém, possa funcionar corretamente ou no seu máximo potencial. Verdade ou não? É o que esses livros geralmente dizem. Amém? Inclusivamente, eles até dizem, se houver uma avaria, não é? Há uma certa garantia, ou então que nós devíamos ligar para o produtor ou para a empresa, não é? Que fez esse aparelho. E para esse aparelho funcionar na perfeição, devemos seguir as instruções. Não é? Devemos seguir as instruções, senão podemos, primeiro de tudo, danificar o próprio aparelho e comprometer até o seu potencial. Espiritualmente falando, eu posso também dizer que fomos feitos de maneira excelente para sermos um grande aparelho. E temos
limitado o grau do potencial que foi colocado em nós. Temos limitado. Se nós olharmos para nós próprios, nós vemos que temos limitado o poder que Deus colocou em nós. Porque há um poder em nós. Mas nós temos limitado. Verdade ou não? Concordam comigo ou não concordam? Amém? Então, temos limitado o grau desse potencial, desse grande aparelho. Por isso, Deus, que é rico em misericórdia, amém? É rico ou não é? Amém? Ele deu-nos do seu manual, que todos nós conhecemos, que é a Bíblia, amém? Deu-nos do seu manual, que contém a descrição de todas as peças desse aparelho, amém? E o que podemos fazer com elas e através delas. A primeira peça que é a mais importante deste aparelho, é o nosso espírito, que ao aceitar Jesus, nasce de novo e é recriado à imagem de Deus, amém? O nosso espírito, amém? Que recebe toda a excelência e perfeição de Cristo. Ele recebe, o nosso espírito recebe tudo. O nosso espírito, no momento que aceitamos Jesus, faz de nós perfeitos. Já pensaram nisso? Eu estava a meditar nesta palavra e dizia assim: Deus, tu olhas para mim e vês-me perfeita? Não na carne, mas no espírito eu sou perfeita. As pessoas podem me apontar o dedo, deitar abaixo, mas o meu espírito, eu sou perfeita. O irmão e a irmã são perfeitos. Uau, não é lindo isto? Amém? A segunda peça deste aparelho é a nossa alma. E esta é que precisa ser transformada e renovada pela palavra de Deus. A terceira é o nosso corpo, que ainda geme porque quer fazer muito da sua vontade e não a vontade de Deus. Que quer viver segundo a velha natureza e não a nova natureza que recebe de Deus. Amém? Então Deus descreve no seu manual, na Bíblia, o verdadeiro potencial deste aparelho. Amém? E como usá-lo devidamente e divinamente. Em Gênesis, e isto começou em Gênesis 1, verso 26, descreve aqui o seguinte, diz assim: e disse Deus. Então, Deus determinou, note, façamos o ser humano a nossa imagem, note, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Amém? Note, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Sabem, Deus criou o homem igual a ele próprio. A sua semelhança, igual, com o mesmo poder, com o mesmo potencial, igual a ele próprio. Mas sabem, quando Deus, ao ligar este aparelho chamado homem ao mundo, uma das peças desse aparelho, amém, ou a vontade humana, deixa-me dizer assim, entrou em curto-circuito. E o homem acabou por submeter a um técnico, alguém que ele pensava que podia repará-lo, acabou por submeter a um técnico sem competência para o reparar, um manipulador, o pai da mentira, que é Satanás. O ser humano sujeitou-se a Satanás. Mas porque Deus nos ama tanto, apesar da nossa garantia de qualidade ter sido arruinada pelo pecado, Ele ainda assim aceitou receber de volta o produto danificado. Deus aceitou receber-nos de volta. Vocês já viram que lindo é? Amém? Ainda que ninguém nos queira, nos rejeite, nos aponte defeitos, ainda que alguém nos despreze, pense o pior de nós, ainda assim Deus aceita-nos. Deus ama-nos. Amém? Deus aceita nos levar de volta à fonte e fazer de nós algo novo. Ele aceitou pegar de novo no barro e pegar nesse barro e moldá-lo e fazer algo lindo. Para Deus nós somos preciosos. Somos tão preciosos para Deus. Por isso nunca deixe que ninguém o abata e diminua aquilo que Deus fez de si, da sua pessoa. Nunca aceite. Nunca aceite isso. Amém?
porque Deus é o nosso Criador, Ele sabe qual é a melhor maneira de nos reparar. Assim, Deus nos vê presentemente na sua oficina, ou deixem-me dizer, como na história do bom samaritano, Deus vê-nos na sua hospedaria, ou na igreja, hoje em dia, vê-nos na igreja. Isto porquê? Porque como nós o aceitamos, amém, nós somos agora, sendo nós novas criaturas, amém, podemos ser tratados por Ele e aprender dEle e crescer com Ele, aprender mais e mais da sua pessoa. Amém? É por isso que Deus instituiu a igreja. Porque sabe as nossas fragilidades. As pessoas pensam, eu não preciso de ir à igreja. Não, nós precisamos, porque todos nós temos fragilidades. Todos nós temos fragilidades, verdade ou não? E nós precisamos de um lugar em que Deus possa tratar conosco, em que a sua ação, o seu Espírito se move e trate conosco. Em que Ele fala ao nosso coração. Porque sozinho em casa nós não conseguimos isso. Precisamos mesmo estar próximos uns dos outros. E Deus também diz, onde há união entre irmãos, aí o Senhor derrama bênção e vida para sempre. Amém? Deus, ao nos fazer segundo a sua imagem e semelhança, não foi só para termos a sua aparência, mas sim o seu caráter, a sua maneira de ser, fluirmos segundo o seu amor, fluirmos em compaixão, em perdão. Foi para sermos assim, termos o seu caráter, sermos como Ele. Amém? E é isso que semelhança significa. Se como nascido de novo continuamos a agir de maneira contrária à de Deus, nós, deixem-me dizer, estamos parcialmente danificados. Continuamos parcialmente danificados. E isso não agrada a Deus. E como é que nós agradamos a Deus? Tão fácil, Hebreus 11, o verso 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, amém, creia que Ele existe, creia que Ele existe, creia que Ele está na sua vida, creia que Ele opera na sua vida, creia que Ele tem desejos de que tudo nos vai bem, que haja saúde nas nossas vidas, creia que Deus pagou o preço por nós, creia, amém, que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Se nós estamos numa aflição, num problema e estamos a buscar a Deus, vamos crer que naquela aflição, naquele problema, naquela dificuldade, Ele é galardoador e vai nos ajudar. Ele vai intervir na nossa vida. Amém? Deus opera pela fé e nós fomos programados para vir a operar em fé. Assim, o nosso potencial precisa de fé para atingir a sua força, ou deixem-me dizer assim, a sua potência máxima. Nós precisamos ser pessoas que se movem em fé. Fomos criados para dominar sobre todas as coisas. Viram há bocado na escritura de Gênesis? Fomos criados para dominar sobre tudo, sobre todas as coisas. E Deus não nos pediria para fazer algo se Ele não tivesse já incluído em nós essa capacidade. Há um poder em nós. Diga lá assim comigo. Há um poder em mim. Há um poder em nós. Mas se é o mundo e as coisas do mundo que nos dominam, então continuamos debaixo da avaria. Essa avaria é exterior, meu irmão. Deixem-me dizer, é exterior. E não interior, pois o nosso espírito em Jesus Cristo já é perfeito. Já é perfeito. Agora só as peças da nossa alma, amém? E corpo é que precisam reparação. Só isso. E para isso acontecer, precisamos estar sujeitos a Deus. Amém? Que é que a Bíblia diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Precisamos estar sujeitos. Não fomos criados para ser dominados, por exemplo, por vícios, tais como o álcool, a droga, o tabaco, ou estarmos sujeitos a imoralidades sexuais, à ganância, à idolatria. Nós não fomos criados para isso, para estar debaixo disso. Tudo na terra se deve sujeitar a nós e não a reinar sobre nós.
deve se sujeitar a nós, amém? Não a reinar sobre nós. Isto é se nós queremos verdadeiramente que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então vamos ver coisas que esse aparelho pode fazer em nós. Vamos ver. Primeiro, esse aparelho, amém, que somos nós, amém, foi dada a habilidade de imaginar e planear qualquer coisa, assim como crer no impossível. Amém? Gênesis 11, verso 6, mostra-nos aqui um bocadinho disso. Diz assim: então declarou o Senhor, não sei, ok. Eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas, note, o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Ok? Em nós há um potencial para realizar coisas que parecem impossíveis. Há um potencial. O próprio Jesus disse em Marcos 9, 23, Jesus disse assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E nós queremos? Então, há coisa... nós não podemos dizer, isto é impossível para mim. Vamos ser capazes de nos mover em fé e dizer, eu posso, eu consigo, porque maior é aquilo que está em mim. Amém? Foi colocado em nós um potencial para alcançar o que decidirmos fazer. Não há impossíveis para quem crê e tem visão. Note, coisas de Deus. Eu não estou a dizer, olha, para ir assaltar um poder ou para ir assaltar um banco. Não estou a falar nisso, estou a falar coisas que são sãs, puras e justas. Amém? Se nós acreditarmos e tivermos visão, se nos dedicarmos, o poder e o plano já foi colocado em nós por Deus, pelo grande mestre. Ele pôs em nós a capacidade de nós fazermos coisas impossíveis. Amém? Só precisamos perseverar nele. Diga lá ao seu irmão ou à sua irmã, diga assim: nada é impossível para ti se tu creres. Nada é impossível. Amém? Deus assim o diz. E vamos crer nisso. Vamos começar a aplicar mais isso na nossa vida. Amém? Segundo, em nós há o potencial para influenciar o mundo físico e o espiritual. Sabiam disso? Mateus 16, 19 explica isso muito bem. Diz assim. Jesus diz assim. Mateus 16, 19. Os fariseus, 16, 19. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. E note, o que ligares na terra haverá ser ligado nos céus. E o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Note, potencial para influenciar o nosso mundo físico e o nosso mundo espiritual. Há em nós esse potencial. Amém? Vamos reconhecer esse potencial em nós mais vezes. Amém? Uau, deixem-me dizer, isto é poder e autoridade. Jesus estava a falar do poder de influência. Nós podemos influenciar as coisas do reino celestial e do reino terreno. A maioria de nós não tem usado muito essa influência. Não temos usado muito. Honestamente, vamos ser honestos. Temos usado muito essa influência? Não temos. Mas Jesus afirma que é nossa e essa deve estar ativa. Esta influência deve estar ativa nas nossas vidas. Terceiro, em nós há o potencial para fazer sinais e maravilhas. Amém, amém, amém. Amém? João 14, verso 12 diz o seguinte. João 14, 12 diz assim. Em verdade, note, isto é Jesus a falar. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim. Nós acreditamos em Jesus? Amém. Anote, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Que obras é que Jesus fez? Ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos, levantou os paralíticos. Uau! Curou os leprosos. Note,
fará também as obras que eu faço e outras, quê? Mais pequenas? Maiores, pois eu vou para o meu Pai. Uau! Já viram o poder que há em nós? Jesus foi honesto quando disse que via em nós potencial para grandes coisas, maiores que Ele fez. Ele viu em nós potencial, diga lá assim, eu tenho potencial para grandes coisas. E sabem, Deus acredita em nós. Uau! Eu lembro-me uma vez estava a orar e Deus disse-me, eu acredito em ti. Deus acredita em nós para fazer isso. Não é lindo isto? Deus acredita em nós. Ele sabe o quão vasto é o nosso potencial em Jesus Cristo. Por isso Ele nos dá uma missão para cumprir. Ok? Libertar os cativos, curar os enfermos, dar vista aos cegos. Deus dá-nos essa missão, ressuscitar os mortos. Deus deu-nos essa missão. Diga assim, essa missão é para mim. É para nós. E há um mundo aí a gemer, a precisar da nossa ajuda. E o que é que nós estamos a fazer? Ainda me amam? Isto é suave, hoje é até suave. Sabem, com essa missão veio o poder, veio a unção. E a única coisa necessária é estarmos unidos a Ele. Quarto, em nós também foi colocado o poder para pedir e poder para receber. Em João 15, verso 7, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, que palavras? Aquilo que ele disse, que ele acabou de dizer, que nós ainda agora frisamos. Amém? Que nós podemos fazer sinais maiores, que nós podemos repreender as coisas que estão na terra e no céu e tudo será feito. Amém? Note. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. A minha diz assim, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Poder pode parecer assustador, mas é verdade. Deus nos deu poder para pedir e para receber. Deu-nos poder para pedir e receber. Amém? E a única condição é permanecermos nele. Em Jesus, permanecermos em Jesus. Se permanecermos nele, então estamos aptos para pedir e para receber. Estamos aptos se estamos em Jesus. Agora a pergunta é, estamos em Jesus? Digam assim, eu tenho que permanecer nele. Deixa-me dizer assim, digam sim a Jesus. Quando ele fala estas coisas que nós podemos fazer, que temos poder, que temos potencial, digam sim a Jesus. Digam mesmo, eu tenho. Comecem a declarar isso na vossa vida. Eu tenho esse poder, eu tenho. Amém? Eu tenho essa habilidade, essa capacidade, eu posso fazer grandes coisas no seu nome. Amém? Digam sim a Jesus. Pois o pecado ou a rebelião contra Deus vão entupir o vosso potencial. Desobediência a Deus impede a nossa capacidade de crescer e produzir espiritualmente. Deus viu isso e por isso é que Ele mandou Jesus, para que Ele viesse morrer por nós. Pois só assim seríamos verdadeiramente livres. Só em Jesus seríamos livres. Jesus veio para que desfrutássemos de todo o nosso potencial. Ele veio para que desfrutássemos. Amém? Ele veio abrir a torneira da capacidade e desentupir o nosso verdadeiro eu. Ele quer que o nosso verdadeiro eu flua. Amém? Sabem? Porque desobediência entope o nosso poder, Deus oferece-nos perdão, salvação e esperança em Jesus Cristo. Só se estivermos em Jesus ou se permanecermos nele é que nós vamos desfrutar de todas as suas bênçãos. E Jesus descreve esse permanecer nele em João 15, a partir do verso 1, que os irmãos conhecem muito bem, em que Jesus começa por dizer, eu sou a videira verdadeira. Vamos ler João 15, verso 1 ao verso 8, Jesus diz assim,
verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Até o verso 8. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar. Não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém? Sabem, a videira, estamos aqui a falar da videira, Jesus identifica-se como a videira. A videira, se nós olharmos no natural, a videira na realidade é aquele tronco mais grosso que vem da terra. Aquele tronco mais grosso que vem da terra. Pois é a única parte da planta que contém vida para produzir. É esse tronco, amém? Não há vida nos ramos. A vida dos ramos vem do tronco, vem da videira. Amém? Ramos finos não conseguem reproduzir. Por isso são cortados e jogados fora. Quem já viu as videiras em Portugal, há uma coisa que há tantas videiras, a gente vê o tempo da poda, como eles cortam aqueles ramos e tudo, amém? Tudo o que Deus criou tem os mesmos componentes da sua fonte. Tem os mesmos componentes. Nós reconhecemos as coisas quando vimos os seus componentes. Por exemplo, se nós olhamos para uma macieira, nós reconhecemos, amém, que ela é uma macieira por causa do fruto que ela dá, que é uma maçã. Amém? Assim como uma pereira. Nós sabemos que aquela árvore é uma pereira por causa do fruto que ela dá, que é uma pera. Nós conhecemos, então, reconhecemos as coisas quando vimos os seus componentes. O mundo também nos reconhece pela nossa maneira de estar, de agir, de falar. O mundo também nos reconhece por isso. Por isso é que Jesus disse, verdadeiramente assim sereis meus discípulos, se estiverem unidos a mim. Vamos dar o fruto, amém? Segundo a sua pessoa, amém? E como é que nós podemos dizer, por exemplo, que somos de Cristo, por exemplo, e não dizimar, quando Ele próprio foi o exemplo do dizimar? E quando não queremos perdoar, sendo Ele o exemplo do perdão? Como é que nós podemos dizer que somos cristãos se não fazemos isso? Ele é o nosso exemplo, verdade ou não? Por exemplo, em Mateus 22, 21, Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que era de César? O que é que nós hoje devemos dar? Pagar os impostos. O que é que se fazia naquele tempo dar a César? Os impostos, o tributo. Amém? E o que é que era de Deus? O dízimo. Dar o dízimo. Amém? Malaquias fala, amém? Malaquias 3, verso 9 e 10 diz, trazei o dízimo à casa do Senhor, trazei. Isso é do Senhor. Amém? O próprio Jesus deu o exemplo disso em Mateus 17, 27, e nós não vamos ver, em que ele fala a um dos seus discípulos e diz, vai, apanha um peixe, tira uma moeda da boca e paga. E paga, amém? Por mim e por ti. Jesus deu o exemplo. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Amém? E cumprir com aquilo que Ele nos pede. Amém? Jesus também dizia, amém, que nós devemos perdoar. Ele próprio disse em Mateus 23, 34, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes.
Ele sabia que estava a ser injusto o que lhe estavam a fazer, mas ele simplesmente disse: perdoa-lhe, assim como eu perdoo. Jesus perdoou. E ele dá-nos o exemplo para nós perdoarmos. Não devemos reter mágoas no nosso coração e falta de perdão. Amém? Então, desobediência nestas e noutras áreas fazem com que Deus, amém, inicie a poda. Ele inicia a poda. Se nós estamos a ser desobedientes, Ele vai iniciar uma poda na nossa vida. Amém? Se continuarmos teimosos, esses ramos podem nunca mais crescer e dar fruto. Podem nunca mais crescer e dar fruto. Amém? A nossa vida passa a ser uma vida medíocre, sem potencial ou fruto algum. É bíblico. Ainda estou comigo? Tal como uma planta não pode cumprir com o seu potencial se não estiver ligada à terra, assim também nós, se não estivermos ligados a Deus, não estivermos ligados a Jesus, num relacionamento vivo de desobediência, e submissão a Deus. Temos de estar submissos a Deus. Amém? Fluir com Ele naquilo que Ele nos pede. Amém? Jesus afirma no verso 1 de João 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, há outras videiras. Jesus diz: há outras videiras. Sim, há outras videiras à nossa volta na qual nós nos podemos ligar. Por exemplo, filosofias, religiões, tradições. Amém. Malta na ciência. Amém. Mas Jesus, ao fazer esta afirmação, estava a declarar que só Ele era uma fonte genuína. Só Ele era a verdade. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. A palavra videira literalmente significa fonte de vida. Assim como a videira é a fonte dos ramos darem as uvas, Jesus também é a fonte de uma vida eterna para quem nele crê. Amém? Para que o potencial do ramo seja visto, eles precisam de um vinicultor, um agricultor, como lemos há bocado. Deus é descrito como tal. Ele vem até nós e começa a cortar. Ele começa a cortar vícios. Eu não sei se no tempo dos irmãos, não sei como é que era o vosso passado, mas a verdade é que no momento que a gente aceita Jesus, há certas coisas que nós, quando damos conta, ficamos desligadas delas. Amém? Eu lembro-me, quando aceitei Jesus, muitos anos atrás, eu lembro-me que havia certas coisas que não fui eu que as deixei, elas é que me deixaram. Porque Deus ia lá e cortava e eu perdia o interesse por aquelas coisas. Eu não digo que não tenha algumas coisas ainda hoje, mas muitas Deus tirou. Os irmãos entendem? Deus vem e começa a cortar vícios, por exemplo, que teimam em permanecer, assim como atitudes que nos estão a destruir. Sabem que há certas atitudes que nos destroem, fazem-nos mal, fazem-nos ficar doentes, pessimistas, negativos, e sei lá mais o quê. Os irmãos entendem, não é? Há certas atitudes nossas que só fazem mal e Deus quer cortar tudo isso. Ele pode até relacionamentos que nos querem afastar de Deus. Às vezes a gente admira-se e diz assim: ai, mas por que esta pessoa saiu da minha vida? Às vezes eu tenho que agradecer, com certeza essa pessoa estava a fazer mal na sua vida. Deus às vezes corta. Amém? Por quê? Porque Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos nós, amém, fiquemos unidos a Ele. Ele começa mesmo, clique, Ele corta aquele vício que nós temos de mentir. Clique. Às vezes dói, porque a gente até ama mentir, não é? Clique. Na área da desobediência. A gente às vezes, ai Deus, mas custa tanto dar, ai Deus. Mas Deus vai lá, clique. E a gente depois aprende que dar é melhor que receber. Verdade ou não? Devemos permitir a poda pela obediência e disciplina, pois só assim o nosso poder atingirá o seu potencial. Lembrem-se que todas as leis e promessas de Deus foram dadas para nos levar ao potencial máximo que nós temos.
Que tipo de vida estamos a viver? Estão os tubos do nosso aparelho entupidos, por exemplo, pelo pecado, pela desobediência, insubmissão, etc. E nos impedem de atingir o nosso potencial ou de fluirmos no nosso potencial. Se estamos nesse estado ainda, então não somos verdadeiros discípulos do vivo Deus. Não somos. Precisamos deixar que Deus opere e que corte certas áreas em nós. Sabem, é que ser cristão não chega para se cumprir com a nossa chamada. A palavra cristão foi um termo dado aos discípulos de Jesus na igreja primitiva pelos pagãos da Antioquia. A Bíblia sempre nos chamou filhos de Deus. Filhos amados de Deus. Amém? E cidadãos do reino. Somos os primogênitos de Deus, pessoas que foram ligadas à sua fonte. Amém? Só verdadeiros discípulos conseguem ficar ligados ou permanecer em Cristo. Só verdadeiros discípulos. Discípulo é um aprendiz que se parece em tudo com o seu mestre. Ele segue o mestre. Ele segue aquilo que ele pede. Amém? Ele submete-se, ele obedece, ele esforça-se por aprender, ele busca a revelação, ele entende o coração do mestre e flui com o mestre. E o nosso mestre é Jesus. E o nosso mestre é Jesus. Não se deixem levar, então, pelas limitações deste mundo. Há um potencial em nós. Amém? E esse potencial tem que estar ativo, irmãos. Mais do que nunca nos dias de hoje. Tem que estar ativo. Nós vamos começar a ver coisas estranhas acontecer, leis estranhas que vão querer que o povo obedeça. Meus irmãos, nós temos que começar a fluir mais no nosso potencial. Os nossos filhos vão estar em perigo daqui a uns anos. Precisamos estar cada vez mais ligados a Jesus. Amém? Não se deixem levar pelas limitações deste mundo ou pelas mentiras, pelas decepções desta vida inferior. Busquem a fonte, amém? E permaneçam nela. Recusem-se a viver abaixo do vosso privilégio. Esforcem-se para dar fruto que permaneça para a vida eterna. Amém? Bebam da fonte da vida e permitam que outros venham a beber dessa fonte através da vossa vida, através das vossas atitudes, através dos vossos gestos, através das vossas palavras. Permitam que outros venham viver. Mais do que nunca precisamos ganhar almas para Cristo. O tempo está a se aproximar e a igreja tem estado muito parada. Amém? Só se vê mais transferências de crentes do que salvações. Só se vê crentes a sair de uma igreja para outra. Mas não é isso que Deus quer. Precisamos ganhar almas. A única coisa que nós levamos para o céu são almas. Não levamos mais nada deste mundo, irmãos. Amém? Recusem-se então a viver abaixo do vosso privilégio. Amém? Deus é glorificado quando nós usamos o nosso poder e a unção que Ele nos deu. Deus é assim glorificado. Jesus espera que cada um de nós use o potencial, amém, para fazer milagres maiores do que aquele que Ele fez. Sabe que Ele está limitado a nós agora? Eu há bocado estava a orar e vinha no carro a pensar, a olhar assim para a natureza. E Deus disse, eu estou limitado a vocês. O meu poder está limitado a vocês. É triste, mas é verdade. Porque Deus opera neste mundo através de nós. Estão comigo, irmãos? Lembrem-se, Jesus é a fonte de toda a vida. Foi Ele que criou todas as coisas. Tudo é dele, tudo provém dele. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor. Agora mesmo que esta palavra tenha sido enxertada no coração dos teus filhos, Senhor, e que cada um de nós possa entender, Senhor,
Oh Deus, gostaria de poder explicar melhor. Tu sabes, Senhor, o potencial que há em nós, Senhor. Eu mesmo, Senhor, não tenho usado esse potencial, Senhor. Tu sabes disso, mas, Senhor, eu esforço-me, Senhor. E Tu sabes, Deus, disso. Senhor, eu quero orar por mim, pelos meus irmãos, Senhor, por todos aqueles que creem em Ti, no Teu nome, Senhor, não só nessa nação, mas nas nações, Senhor. Pai, que cada um possa reconhecer cada vez mais, Senhor, a Tua pessoa em nós, Senhor, porque a Tua pessoa em nós é o nosso maior potencial, Senhor. Senhor, porque és Tu, Senhor, através de nós, Senhor, que irás fazer grandes obras, obras maravilhosas. És Tu, pelo poder do Teu Espírito em nós, Senhor, que vais fazer, Senhor, conhecido o Teu nome, Senhor. Senhor, és Tu, através de nós, Senhor, que vais dar a conhecer o Teu amor, o Teu perdão, Senhor Deus, a Tua provisão, Senhor Deus. Senhor Deus, que Tu és um Deus que sara, que Tu és um Deus de poder, um Deus de cura, um Deus de milagres, um Deus de maravilha, Senhor. É através de nós, Senhor, que o mundo irá conhecer isso, Senhor Deus. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a fluir nesse potencial, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, temos falhado nessa área, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por estarmos muito acomodados na nossa vida. Estamos a olhar muito para aquilo que nós precisamos e pouco para aquilo, Senhor, que é necessário para o engrandecimento do Teu reino, Senhor. Temos olhado muito para o nosso umbigo e pouco, Senhor Deus, para Senhor, ver a necessidade do próximo, Senhor. Ajuda-nos a olhar mais, Senhor. A olhar mais, Senhor, para aqueles que estão à nossa volta. A olhar mais, Senhor, para o desejo que Tu tens, Senhor Deus, de ver mais almas a ser salvas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, Pai. Nós pedimos, Senhor, e perdoa as nossas falhas, Pai. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, Senhor, há um potencial em nós. Ajuda-nos a desenvolver esse potencial. Nós Te pedimos para honra e glória e louvor do Teu nome. E todos dizem amém, amém e amém. Voltaremos, cá estaremos no domingo, se Deus quiser, se não formos arrebatados até lá. Amém? Cá estaremos, amém? Mas daqui até lá, irmãos, não se esqueçam. Comecem a operar mais no vosso potencial. Amém? Deus os abençoe.